Olá, queridos irmãos, graça e paz, sejam todos bem-vindos e nós cumprimentamos vocês na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma grande alegria nós estarmos aqui hoje para compartilhar a palavra de Deus com todos vocês. Então vamos então orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento de comunhão. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos dirija a Tua palavra. Abra as nossas mentes e corações, Senhor, para que possamos receber esta palavra do alto. Uma palavra de sabedoria inspiradora, que possa permanecer em nossas mentes e corações, a fim de que sejamos, Pai, instrumentos na Tua mão para proferir a palavra do Senhor neste dia. Nós oramos agradecendo em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Queridos, eu quero começar então a ministração de hoje trazendo para vocês uma breve história de um jovem que se chamava José. José era conhecido pela sua habilidade em falar, em expressar, em se relacionar na sua comunidade. Todos gostavam muito dele. Contudo, José também tinha um outro lado, que era um lado meio frio, que não revelava muito os seus sentimentos. Ele era uma pessoa mais fria, mas muito empático. As pessoas gostavam muito dele. Porém, um dia, José e um amigo tiveram uma discussão calorosa, uma discussão quente. E sem perceber, José falou muitas palavras desagradáveis ao seu amigo. Estas palavras feriram o coração do seu amigo. Muito magoado, o amigo se afastou então dele, gerando ali uma distância de segurança do seu amigo. Então, diante daquele afastamento, José percebeu quanto as suas palavras causaram um dano na sua volta. Ele até tentou se desculpar, mas as suas palavras já haviam sido ditas e feito o seu estrago no coração do seu amigo. Nós entendemos então aqui o poder das palavras. Assim como José, nós temos também a capacidade de usar as nossas palavras, seja para o bem, seja para o mal. E é sobre isso, meus queridos irmãos, que eu quero falar com vocês hoje, baseados na Epístola de Tiago, capítulo 3. Neste capítulo, Tiago nos ensina o poder da nossa língua. Ele também fala sobre um contraste entre as nossas palavras, sabedoria humana e a sabedoria de Deus, nos desafiando a refletir sobre como usamos as palavras e como devemos buscar a sabedoria de Deus para dominarmos a nossa língua e sermos bênção do Senhor na nossa vida. O capítulo de Tiago 3,5, versículo-chave, capítulo 3, versículos 5 e 6, diz assim: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vejam, por exemplo, quão grande é um bosque e um pequeno fogo que o incendeia. A língua também é um fogo. Como o mundo de iniquidade, de injustiça, a língua está pronta entre os nossos membros. Ela pode contaminar todo o corpo e inflamar o curso da natureza. Assim sendo, a língua é inflamada pelo inferno. Queridos irmãos, Tiago usa então aqui um texto para nos mostrar duas formas de poder que a língua possui. Ele mostra, muitas vezes, que o freio na boca dos cavalos o segura, o freia, assim como um pequeno leme nos navios consegue controlar um grande navio navegando no mar. Como nós sabemos, esse pequeno freio controla o cavalo e o leme também faz o mesmo com o grande navio. Da mesma forma, queridos, é a nossa língua. Apesar de ser um pequeno membro do nosso corpo, a língua tem um poder sobre as nossas vidas. A língua também se assemelha ao fogo. Tiago descreve a língua como um fogo, um mundo de iniquidade que pode corromper todo o nosso corpo. Ela tem também o poder de inflamar o curso da nossa vida, e inflamada pelo inferno. Esta imagem forte da comparação de Tiago
nos alerta sobre o potencial devastador das nossas palavras. Como nós nos assemelhamos, hein? Será que a nossa língua profere as palavras que nos são inflamadas pelo poder do inferno? Ou será que a nossa língua busca a sabedoria de Deus para falar as palavras do reino celestial? Tal como o freio que controla um grande cavalo e o pequeno leme que controla o navio, a língua descontrolada, queridos, pode ser como o fogo que incendeia a nossa vida. Ela começa com uma pequena faísca e pode queimar uma floresta inteira. O homem que possui controle da sua língua também pode controlar a sua vida, os seus relacionamentos, as suas amizades, a sua comunidade. Este homem é uma bênção de Deus, porque ele é inspirado pelo poder do Espírito Santo, como nós vamos ver aqui. Tiago também fala sobre a dificuldade de domarmos a língua. Embora os seres humanos, nós podemos domar todos os tipos de animais, a língua é indomável, cheia de veneno mortal. Com ela bendizemos a Deus e ao mesmo tempo amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Isso não deve ser feito, não deve ser assim. Por quê? Porque nós somos imagem e semelhança do Senhor. Nós temos que abençoar e não amaldiçoar. Ele fala que todos os tipos de animais se sujeitam aos seus domadores. Mas a língua, meus irmãos, a língua humana, quando fora de controle, ela é incendiada pelo inferno e, portanto, é diabólica. A fofoca, a mentira são de origem diabólica. A maledicência, a maldade humana que sai pela boca é diabólica, de origem do inferno. Portanto, devemos vigiar e orar para que não proferirmos palavras que vêm do inferno. Mas sim, portanto, a menos que nós recebamos auxílio do Espírito Santo, nós não conseguiremos controlar a nossa língua. Então nós devemos orar e pedir a Deus sabedoria para que tenhamos condição de assumir as rédeas da nossa vida, assumirmos o controle desse navio gigantesco que são as nossas vidas. Tiago então continua contrastando a sabedoria terrena com a sabedoria que vem de Deus. E a sabedoria da terra, queridos, é essa sabedoria puramente humana, que os homens têm manias de querer ser sábios, sejam intelectuais, mestres e outros, se acham sábios e confiam na sua sabedoria puramente humana. Ela é cheia de defeitos, cheia de problemas, quando comparada com a sabedoria de Deus. Essa sabedoria humana, por mais recheada de conhecimento que ela possa ter, ela é recheada de inveja, como diz Tiago, não sou eu, está na Bíblia. Este conhecimento e sabedoria humana é recheada de inveja amarga, de ambição egoísta, resultando, meus queridos, numa desordem de toda a espécie para o ser humano, além de práticas malignas. Quem está dizendo isso não sou eu, é Tiago, no capítulo 3, 13 e 16. Será que nós somos sábios com a sabedoria deste mundo? Será que nós buscamos sabedoria desse mundo para tentar viver uma vida de justiça? Se é assim, meus amados irmãos, vamos rever os nossos comportamentos e os nossos caminhos, porque toda sabedoria vem do alto, ela não vem do homem, ela é puramente de Deus. É o Senhor que semeou a sua sabedoria sobre os homens. E quando os homens caíram, eles não são capazes de se erguerem por si mesmos. Portanto, todo conhecimento e pura sabedoria do homem não o edifica, não o transforma, não o faz salvo. Ele precisa do socorro, da ajuda, do auxílio divino para tornar um homem crente, um cidadão salvo do reino de Deus. Então, vamos buscar essa sabedoria de Deus? Vamos orar e pedir ao Senhor que nos encha de sabedoria nos momentos complicados da nossa vida?
Quando tivermos que abrir a boca, vamos abrir a boca com sabedoria, pedindo unção e graça do Espírito Santo para que sejamos cheios, possamos derramar, possamos extrair de nós o Espírito de Deus e assim andarmos com Ele por onde quer que nós formos. Quais são as características dessa sabedoria divina, queridos? Como nós podemos obter a sabedoria que vem do alto, a fim de nos purificarmos de toda a injustiça? Essa sabedoria, diz Tiago, que ela é pura, pureza, dom do Espírito Santo. Ela é pacífica, cheia de paz, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos. Ela é imparcial e sincera. Logo, aqueles que semeiam a paz colhem frutos da justiça. Observe que a sabedoria do alto, ela não vem pelo nosso próprio entendimento. Para obtermos a sabedoria, nós precisamos andar nos caminhos do Senhor, ler a tua palavra, participar da comunidade, servir a Deus, obedecer ao Senhor, seguir os teus conselhos e os teus preceitos, a fim de que a nossa vida seja reta e possamos produzir os dons do Espírito, da pureza, da paz, da amabilidade, da compreensão, da misericórdia, produzindo bons frutos em nós, que são frutos produzidos pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus na nossa vida. Não por nós, mas por Deus. Porque Ele é Deus, Ele é Senhor da nossa vida. Foi Ele que nos fez a sua imagem e semelhança, e como nós caímos, pecadores, Ele nos resgatou através da morte de Jesus e ressurreição. Ele levou sobre si os nossos pecados e possibilitou que nós fôssemos novamente resgatados para a morada eterna. Mas nós precisamos obedecê-lo, andarmos nos caminhos do Senhor, produzir os frutos do Espírito Santo pela tua presença e não por nós mesmos. Não basta o conhecimento e a técnica humana, não basta a ciência e a inovação, não basta o progresso do homem. Tudo isso, querido, vem de Deus, tudo isso é poder dele, é ele que dá deliberadamente a quem ele quiser. É ele que permite o progresso das nações e o desenvolvimento. Mas nós não podemos nos firmar nessas características e circunstâncias para sermos aceitos no reino de Deus. Muito pelo contrário, nós devemos buscar a humildade, a paz, o serviço, um coração contrito, para que o Senhor possa nos alcançar e nos salvar. Nós devemos servir ao próximo, sermos inferiores ao nosso próximo, valorizá-lo mais do que nós, porque só assim eu vou estar reconhecendo que o meu irmão é igual a mim e vou estar abençoando ele pelo poder de Deus que opera na minha vida. Assim sendo, não é pelo conhecimento, pelo egoísmo, pelo progresso, pela riqueza do homem que ele é salvo, mas é pela misericórdia e graça de Deus na nossa vida que nos faz seres melhores a cada dia, seres batizados, caminhando sobre a graça do Deus vivo que nos fez a imagem e semelhança. É a palavra de Deus, queridos, que nos ajuda e nos ensina a buscar a sabedoria desse Deus maravilhoso e a refletir sobre o caráter de Jesus Cristo em nossas vidas. Se não fosse essa palavra de Deus que nós ouvimos, que nós entendemos e precisamos entender a palavra de Deus, e para entendermos esta palavra, precisamos ouvi-la. Precisamos estar com a nossa mente e coração aberto, precisamos deixar as coisas do mundo de lado para que o Senhor nos encha do teu Espírito Santo e nos unja com a tua palavra. É Ele, tão somente Ele, que vai nos fazer essas pessoas diferentes, sendo transformadas, crescendo, caminhando na graça e produzindo frutos do Espírito. Em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, Salomão nos diz, o rei Salomão, que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. A verdadeira sabedoria começa com um relacionamento correto com Deus
e se manifesta em uma vida de paz e justiça. Nós então precisamos ter um relacionamento com o Senhor continuamente, entendermos que é o temor do Senhor, a obediência à tua palavra e seguir nos teus caminhos que vai gerar sabedoria no nosso coração. É o relacionamento com o meu próximo, saber que eu vivo numa comunidade onde habita o Espírito Santo e nos faz crescer a cada dia, que eu também crescerei, que eu serei abençoado e as bênçãos do Senhor em mim produzirão frutos do Espírito a cada dia, representando paz, consolo, produzindo também a esperança, a amabilidade, a doçura e todo o fruto do Espírito que provém a partir do Espírito Santo em mim. Amém? Como então, queridos, aplicar o controle da língua na vida cotidiana? É uma tarefa difícil, né? Controlar a língua não é algo para nós humanos. Controlar a língua é um dom do Espírito Santo. O controle da língua diz respeito ao dom do autodomínio, do controle de si mesmo, da temperança. E esse dom nós só poderemos desenvolvê-lo na medida que nós caminharmos na graça e na obediência, no temor de Deus. Quando caminhamos, é o Senhor que nos abençoa. Nós nos aproximamos do Senhor pela santidade, pela pureza, pelo um ouvido não contaminado. É quando nós não deixamos nos contaminar por esse mundo. Porque aquilo que é contaminado não produz qualidade e a sua essência está deturpada. Então precisamos separar a sujeira da água para sermos na nossa vida cristalinos, como Deus quer que sejamos. E essa separação não é feita por nós, é feita pelo Espírito Santo quando nós obedecemos e caminhamos nos caminhos do Senhor Jesus. Como então poderemos aplicar os ensinamentos de Tiago sobre o controle da nossa língua? Como no nosso cotidiano, quando enfrentamos tantos problemas e dificuldades? Primeiramente, queridos, nós devemos estar conscientes do poder das nossas palavras. Se eu falar mal de alguém, se eu sequer suspeitar, se alguém perceber em mim que eu estou suspeitando de alguém, isso poderá me julgar e poderá atrapalhar o meu caminhar, o meu desenvolvimento. Então, nossas palavras têm o poder de edificar a vida de alguém ou de destruir a vida de alguém, ou mesmo a nossa vida. Ela tem o poder de nos encorajar ou nos desanimar perante as situações diversas. Quem aqui nunca ouviu uma palavra de consolo em um momento que vivia tribulação e dificuldade? Quem aqui, por outro lado, não ouviu uma palavra torpe em momentos que a tirou do seu controle, que a deixou irritada, confusa, ou mesmo ouviu palavras que foram pedras de tropeço na nossa vida? Isso é tão comum, queridos. E muitas vezes nós não prosperamos na nossa vida, seja em qual área, seja em qualquer área. Nós não prosperamos na vida familiar, pessoal, entre outras no trabalho, por causa da nossa conduta torpe, por causa das palavras que nós falamos, por causa da nossa contaminação espiritual. Porque o que não está contaminado persevera, cresce, se desenvolve, porque ele está puro. E é o poder de Deus que nos faz crescer quando nós obedecemos e entendemos que precisamos caminhar junto a Ele. Vamos então aqui considerar alguns exemplos práticos que nos levam a ter esse controle, o domínio da língua. Pense aí uma situação que você foi ou está tentado a falar mal de alguém, a fazer uma fofoca, né? Ou trazer um assunto que vai gerar contenda e conflito. Pense nessa situação, queridos. Ou pense em alguém que faz esse tipo de prática. Lembre-se do poder destrutivo dessas palavras, que uma vez que você as escolhe,
elas não têm retorno. O estrago que é feito pela palavra não volta atrás. Mesmo que nós peçamos desculpa ou perdão, a palavra já está dita, queridos. Não temos como consertá-la, né? Nós não temos esse poder. Mas nós temos o poder de destruir ou de construir. Em vez então de falar essa palavra torpe, de fazer uma fofoca, fale palavras de encorajamento para essa pessoa. Encoraje-nos na verdade, na justiça, a terem uma conduta correta, a evitarem o mal e fazer o bem para si mesmo e para outros. Ou considere um momento de conflito que você está pronto a responder com raiva, pronto a chutar o pau da barraca, pronto a desistir. Considere esse momento. Então pare, respire fundo e peça a Deus, ore e peça a Deus com sabedoria, o autocontrole, porque Deus dá sabedoria àqueles que o pedem. Quando pedem de todo o coração, Deus ouve a sua oração, Deus te atende e Deus preserva a sua vida, porque Ele é fiel para te defender dos inimigos, sejam eles espirituais ou carnais. Antes, porém, todo inimigo é espiritual, porque vem primeiro na nossa mente. E quando ele vem, nós precisamos pedir e clamar ao Senhor que nos defenda e nos livre do mal. Assim como a oração do Pai Nosso, nos livra-nos do mal, Senhor. Não nos deixeis cair em tentação. Mas se cairmos, ó Deus amado, livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E para buscar a sabedoria, queridos, a sabedoria divina, nós devemos começar com oração, uma leitura diária da palavra de Deus. Tiago 1, versículo 5, nos encoraja. Se algum de vós falta sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censura, e ser-lhe-á dada. Devemos então pedir, como eu disse, diretamente ao Senhor, diariamente a Ele, e buscar viver de acordo com os princípios da palavra de Deus na nossa vida. Queridos, eu gostaria de compartilhar um breve testemunho a respeito desse assunto. Havia um irmão na igreja que estava enfrentando conflitos constantes no trabalho, devido ao mal-entendido e palavras malditas sobre ele. Ele, no entanto, magoado com aquela situação, com um coração contrito e compungido, refletiu e decidiu orar a Deus, pedindo sabedoria e autocontrole. E a partir dali, ele começou a responder aquelas palavras, aqueles irmãos, com gentileza, com paciência. E aos poucos, ele viu que aquele ambiente, aquela atmosfera no seu trabalho começou a mudar. Os seus colegas começaram a ouvi-lo e a respeitá-lo de maneira mais direta. As suas palavras, queridos, passaram a refletir a sabedoria de Deus naquele ambiente de trabalho. Nós também podemos ser assim. Mas será que nós agimos assim? Diante das situações conflitantes e ameaçadoras na nossa vida, o primeiro sinal de ameaça ou de medo, o que nós fazemos? Fugimos, xingamos, combatemos, brigamos? Essa situação, queridos, é da carne. Quando a situação ficar complexa ou precária na nossa vida, quando nós perdemos o controle, estivermos prestes a perder o controle, ou sentimos ameaçados no nosso ambiente de trabalho, ou por alguém, alguma pessoa, vamos parar, orar, respire fundo, peça ao Senhor sabedoria, ore a Ele, porque o Senhor vai te dar o caminho que você deve andar. E haja com paciência, com resignação, em obediência à palavra de Deus. Porque o Senhor é que vai construir em você uma nova pessoa, e uma pessoa vencedora. E você passará a ter o respeito e a admiração daqueles que eventualmente te molestaram. Porque eles vivem no mundo, queridos. E como eu disse, esse mundo é recheado de orgulho, de ambição egoísta, que leva as pessoas a agirem como outro ser humano fosse uma coisa, fosse um número, fosse algo sem sentido. E nós somos um ser, a imagem de Deus.
E precisamos considerar o outro como essa imagem de Deus. Se eu tenho esse comportamento comigo e para com o meu próximo, eu vou gerar nele o meu espelho. E ele vai se espelhar em mim e vai ter a referência de como agir baseado no Espírito Santo de Deus. Seja você também essa referência para criar no seu irmão, no seu próximo, uma imagem semelhante à imagem de Deus. Ah, que privilégio você, meu irmão, gerar no seu próximo uma imagem semelhante de Deus. E você tem esse poder. É o poder das palavras, da palavra de Deus que habita no seu coração, que pode gerar transformação no próximo, fazendo com que ele se sinta imagem e semelhança de Deus, resgatado pelo Espírito Santo que habita em você. Então, meus amados, façamos como aquele irmão. Vamos refletir, vamos buscar a sabedoria e sermos cheios do Espírito Santo, a fim de que nós possamos mudar, primeiro, o nosso comportamento, o nosso humor, o nosso nervosismo, a nossa irritação, a nossa ansiedade, nosso medo, nosso orgulho. Mudar, tirar o pecado da nossa vida, queridos, e colocar no lugar do pecado os frutos do Espírito Santo, que nos vão dar o autocontrole da nossa vida e o autodomínio, tendo, portanto, o livre-arbítrio que Deus nos deu, podendo escolher e sabendo, especialmente, escolher aquilo que é melhor, conforme a vontade de Deus para as nossas vidas. Você pode e você consegue, basta obedecer aos princípios de Deus, que te dá sabedoria e graça para que você se desenvolva como um ser a imagem e semelhança do Senhor Jesus. Então, queridos irmãos e irmãs, hoje nós vimos, estudamos e entendemos pela palavra de Deus que a língua é um pequeno membro, mas tem um grande poder para o bem ou para o mal. Aprendemos também sobre a importância de controlar as nossas palavras e buscar a sabedoria que vem de Deus. E vimos também como esses princípios podem ser aplicados em nossas vidas diárias para refletirmos o caráter de Cristo diante do meu irmão, da minha irmã. Amém? Glórias a Deus por esta palavra, que o Senhor possa habitar no teu coração, fazendo morada continuamente e permitindo que você reflita sobre o seu comportamento, sobre a sua vida, à base da palavra de Deus. Não como um ser humano vivendo pela contaminação do mundo e produzindo as obras da carne e julgando-se sábio a si mesmo, mas que você seja um ser humano humilde, semelhante ao seu próximo, que age conforme os mandamentos do Senhor e que é governado pela palavra de Deus, a fim de que o princípio do amor, da justiça e do reino de Deus cresça e floresça no seu coração. Eu quero então chamar aqui o louvor, que vai nos dirigir em louvor nesse momento, que vai nos ministrar em nosso coração. E quero nesse momento fazer uma oração final e que os irmãos possam se colocar de pé, cada um pode ficar mesmo no seu lugar, colocando-se de pé e se colocando diante do Senhor, pedindo ao Senhor que possa visitá-lo pessoalmente agora e que possa ajudar você a controlar a sua língua, a controlar as suas emoções, para que elas não produzam frutos de injustiça, para que elas não produzam obras da carne e que você não seja firmado na sua próprio entendimento, mas que seja firmado na palavra de Deus e que o Espírito Santo possa ungir o teu coração e a tua mente, a fim de que você produza frutos do Espírito Santo a cada dia. Vamos orar. Feche os teus olhos. Peça a presença de Deus para te curar de qualquer anomalia que você apresente nesse sentido e refazer você de novo como um novo ser, uma nova criatura, à imagem e semelhança de Deus que somos criados. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui diante da Tua palavra, Pai. Somos desafiados a refletir diante do poder da nossa língua, onde nós podemos fazer o bem ou também o mal. Ó Deus amados, eu oro ao Senhor para que nos livre do poder das trevas
e possa o teu Espírito Santo, ó Deus, nos incendiar com o poder transformador do Espírito Santo, nos livrando do poder das trevas e das maldições. Que possamos não amaldiçoar, Pai, mas abençoar. Que possamos ser novas criaturas, Pai amado, curadas e saradas pelo poder do Teu Espírito Santo. Dá-nos, ó Deus amado, esse discernimento quando formos falar qualquer coisa ou responder a alguém, Pai, independente da situação e circunstância, que tenhamos a reflexão do domínio do poder de Deus em nós, Pai, para não proferirmos palavras torpes, mas sim falarmos da palavra que suaviza os corações, ó Deus, que leva consolo, que traz calma e paz para todos nós. Ó Deus amado, nos ajuda, Senhor, pelo entendimento da Tua palavra, pelos ensinamentos sobre o poder da língua, Deus. Ajuda-nos a controlar as nossas palavras e a buscar a sabedoria em todas as áreas da nossa vida. Que as nossas palavras, Deus amado, sejam sempre para nossa edificação e que possamos, Senhor, refletir o Teu caráter santo, o Teu caráter puro, o Teu caráter de nobreza, Deus, o Teu caráter de paz espiritual. Ó Deus, faz isso em cada um de nós, Deus, e nos ajuda para sermos líderes, ó Deus, e pessoas que respondem pelo Teu reino, responsáveis e cheias do Espírito Santo. Deus amado, muito obrigado por esta palavra, Pai. Nós oramos te agradecendo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor por estas vidas, por esta igreja. Bendito seja o Senhor, nosso Deus amado. Em nome do Espírito Santo, oramos. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Bendito seja o Senhor. Que o Senhor te abençoe, meu querido. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a tua face sobre ti. Que o seu rosto, Pai, seja resplandecido pela paz de Deus e que Deus tenha misericórdia de ti. E que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, a verdadeira paz que vem dos céus, do alto. Esta paz que ninguém pode dar, só o Senhor pode dar, resplandeça, Pai, nos corações de cada irmão e irmã aqui presente no dia de hoje. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Glórias a Deus.